que será que as marcas portuguesas não fecham parcerias com influenciadoras brasileiras que vivem aqui em Portugal? Meu nome é Larissa Abreu, sou empreendedora digital, empresária aqui em Portugal. E o meu objetivo nesse vídeo é trazer fatos e reflexões dos motivos pelos quais as marcas portuguesas acabam não fechando parcerias com influenciadoras brasileiras que vivem aqui em Portugal. O primeiro ponto que eu quero trazer é que existe uma diferença cultural gigantesca entre Brasil e Portugal. Por mais que sejamos países irmãos, existe uma diferença cultural muito grande. Normalmente brasileiros gostam muito de memes, de humor, de brincadeiras, tudo vira brincadeira na mão de um brasileiro, normalmente, via de regra. Já em Portugal, tem uma abordagem um pouco mais conservadora, um pouco mais direta ao ponto, mais literal. Isso por si só já é uma diferença cultural muito grande que impacta diretamente em qualquer campanha de marketing ou comunicação de uma marca. Então, obviamente, uma marca portuguesa vai pensar uma, duas, três vezes no momento que fizer alguma parceria com uma influenciadora brasileira, visto que a nossa abordagem, a nossa comunicação é muito diferente da comunicação local aqui em Portugal. Outro ponto também importante é a diferença linguística. Então, por mais que todos falemos português, existe o português local, que é o de Portugal, e o português brasileiro. E existem, sim, inúmeras diferenças de vocabulário, de forma de se expressar, e isso tudo impacta qualquer campanha de comunicação também. Quer ver um exemplo prático disso? Tem muitos comerciais portugueses que, para nós brasileiros, não fazem qualquer sentido. Não são engraçados. Quando os portugueses estão lá rindo do comercial, nós brasileiros ficamos assim, quê? Não entendi nada, não faz sentido, muito sem graça. E também, quando um português assiste a um comercial brasileiro, ele muitas vezes não entende, não compreende aquela mensagem. Por quê? Existem muitas diferenças de vocabulário, de cultura, de forma de se expressar. E aí você pode me dizer assim, ah, Lari, mas os portugueses conhecem muito mais a cultura brasileira, porque eles consomem muito mais a cultura brasileira do que um brasileiro, uma brincadeira ou um comercial português. Com certeza, os portugueses dominam muito mais a cultura brasileira nesse sentido. Só que aqui o ponto é a gente pensar como uma marca portuguesa e entender os motivos pelos quais, hoje, a grande maioria delas nem cogita a possibilidade de fechar uma parceria com uma influenciadora brasileira aqui em Portugal. Então, o ponto central nisso que eu tô dizendo é a forma de se expressar, é a comunicação, é a premissa básica que gera identificação do outro lado. Se eu sou estrangeira e vivo no Brasil, se eu sou inglesa, alemã, portuguesa e vivo no Brasil, obviamente as pessoas ali do outro lado podem, sim, eu posso me destacar como estrangeira no Brasil, não tem qualquer questão em relação a isso, mas é muito mais fácil para um brasileiro se identificar com outro brasileiro e um português se identificar com outro português. Isso é regra básica do ser humano de identificação. Outro ponto também que eu quero levantar de reflexão é o seguinte: muitas influenciadoras brasileiras que vivem aqui em Portugal acabam produzindo um conteúdo na internet que muitas vezes é direcionado para um público que está lá no Brasil e, de certa forma, tem interesse em vir morar em Portugal, vir estudar em Portugal, trabalhar ou qualquer outra coisa. E isso faz com que essa audiência cresça muito no Brasil e pouco aqui em Portugal. Então imagina, se eu sou uma marca portuguesa que comercializa um produto físico que nem é entregue no Brasil, só é entregue aqui no mercado local, qual o sentido de eu fazer uma publicidade, fazer uma parceria com uma influenciadora digital que tem um público majoritariamente lá no Brasil? Existem muitas que estão aqui em Portugal, mas que falam para um público que está lá. E isso realmente não seria muito estratégico nem para a marca e nem para a influenciadora, porque a influenciadora tem como papel influenciar a sua comunidade com valor, com produtos, serviços, informações e coisas relevantes para aquele público específico. Se aquele consumidor que está lá no Brasil não pode comprar da marca portuguesa que está aqui, também não tem sentido para ninguém. Agora, existem sim muitas influenciadoras brasileiras que vivem aqui em Portugal e que criaram comunidades de pessoas portuguesas, brasileiras, angolanas, ou seja lá qual for a nacionalidade, que vivem sim aqui em Portugal e que podem ser um potencial consumidor de uma marca portuguesa que venda um produto ou serviço aqui no mercado local. Só que muitas vezes as marcas nem cogitam fazer parcerias com essas influenciadoras porque simplesmente é um mercado pequeno. Aqui temos um país com um pouco mais de 10 milhões de habitantes, sendo que mais ou menos 2 milhões, um pouco mais que isso, tem acima de 65 anos, ou seja, possivelmente nem consome redes sociais, e é um mercado muito pequeno. Então as marcas possivelmente pensam uma, duas, três vezes antes de escolher uma influenciadora brasileira que viva aqui em Portugal, porque existem
outras influenciadoras digitais portuguesas que já vivem aqui, que já geram identificação imediata com o público que está aqui. E na hora de escolher, por conta muitas vezes de orçamento reduzido, muitas marcas às vezes nem têm orçamento para investir em publicidade com influenciadoras, muitas vezes investem em publicidade em outros meios, TV, panfletos, que ainda é muito comum aqui em Portugal, em algumas áreas, e não cogitam essa possibilidade, justamente porque pensam que aquela influenciadora brasileira ali não vai ter um poder, um alcance muito grande e um poder de conversão e também de visibilidade interessante para aquele investimento. Justamente por isso que as marcas mais maduras solicitam para os influenciadores locais, né, o Media Kit, que é um currículo do influenciador, onde mostra a taxa de engajamento, onde está o público, se é majoritariamente feminino, masculino, onde está localizado esse público, para realmente assim mapear e entender se aquele influenciador tem um público coerente com a marca. Por quê? Se o influenciador, a marca e o consumidor final não tiverem totalmente alinhados, com valores similares, com interesses similares, a campanha, a publicidade, a campanha, esse marketing de influência, ele não vai funcionar definitivamente. E qual é a minha opinião em relação a isso? Eu acredito que muitas marcas portuguesas estão deixando de ganhar dinheiro e de ter mais visibilidade, porque o público brasileiro que vive aqui em Portugal é muito grande, angolanos também se conectam muito com brasileiras. E eu acho curioso que, assim, muitos portugueses, apesar dessa diferença de cultura e tudo mais, muitos portugueses consomem cultura, moda brasileira e influenciadoras brasileiras que estão lá no Brasil. Então, por que que não consumiriam brasileiras que estão aqui em Portugal? E que têm ali alguns outros pontos de conexão, que já entendem como funciona o mercado aqui. Por que será? É isso que eu fico refletindo. Eu, pensando assim como marca portuguesa, acho que sim, que é um mercado que são pessoas ali, influenciadoras brasileiras que têm um potencial gigantesco de conversão e de alcance, taxas de engajamento altíssimas. Por quê? Porque criam comunidades que têm muitos valores em comum, muitas coisas ali que nós, imigrantes, passamos e que outras pessoas vão se conectando ali, gerando confiança, identificação, e através desse relacionamento, quando o influenciador digital brasileiro expõe ali um produto, um serviço, a outra pessoa do outro lado confia. E isso tem um poder de conversão muito grande. Isso é ser influenciador digital. E não simplesmente ter 100 mil seguidores, 200 mil seguidores e o público tá ali nem aí pra você, sabe? Só querem acompanhar a sua vida, mas você como influenciador, entre aspas, não consegue nem gerar uma conexão. Então, eu vejo muito dessa maneira. Eu acho que o objetivo desse vídeo não é uma crítica direta, é simplesmente trazer uma reflexão interessante para o mercado. Acho que Portugal, assim, já tem mudado bastante em relação ao marketing. Essa questão de muita gente falar, o marketing aqui em Portugal é arcaico e tal, é diferente. É diferente. O Brasil é um mercado, sim, mais maduro, porque tem muito mais gente, tem muito mais gente atuando, a escala é muito maior, Portugal é muito menor em termos geográficos e tudo mais, então isso faz com que o Brasil realmente valide as coisas mais rápido e amadureça de uma forma mais acelerada, tendo muito mais experiência, ainda mais tendo os Estados Unidos como espelho. Então são mercados muito grandes, muito maduros, não dá para comparar com Portugal, que é um país pequeno e que tem um marketing, digamos assim, mais conservador na minha visão. Mas eu acho que com essa crescente de brasileiros vindo para cá e esse interesse por Portugal, não só por brasileiros, mas por americanos, por estrangeiros, eu realmente acho que as marcas portuguesas precisam realmente sentar e conversar sobre esse tema. E se você é uma marca portuguesa ou uma influenciadora digital brasileira, pega esse vídeo, encaminha para as pessoas para a gente comentar, trocar uma ideia aqui nos comentários e ver qual o caminho interessante de discussão, de algo saudável. Porque assim, gente, eu trabalho com marketing digital diretamente. E eu sei que quando existe uma estratégia bem feita de marketing de influência entre uma influenciadora digital que tem uma comunidade engajada, uma marca que tem ali serviços e produtos bons no mercado e um consumidor final que está preparado para tudo isso, isso gera muito dinheiro para todo mundo. E quem não quer? Quem não quer evoluir? Quem não quer consumir conteúdos bacanas? Quem não quer evoluir como influenciadora digital e viver disso? Quem não quer vender mais como marca? Quem não quer ter mais renome no mercado? Quem não quer ampliar
o mercado. Deixa nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Beijo!